Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? O tricolor se prepara, né, para essa próxima quinta-feira, jogo difícil de ida pela Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, jogo com o nosso mando, né? O São Paulo precisa sair, né, na minha opinião, com uma vantagem interessante do estádio do Morumbi. O Atlético não vem bem na Série B, mas a gente sabe que quando muda a competição, muda foco, muda vontade, muda muita coisa, né? Mas não acho que tira o favoritismo do tricolor paulista para essa partida. Teremos sim modificações, o Crespo já declarou isso na sua última entrevista coletiva. Vai ter uma equipe, né, um elenco aí para evitar desgastes, né? O São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas não dá para todos os jogadores jogarem todos os jogos. Então vai ter aí uma mesclagem interessante para esses próximos jogos, né, rapaziada? Principalmente contra o Atlético Paranaense, teremos uma escalação aí podendo ter, né, oportunidades para alguns jogadores, como por exemplo o Mike, como por exemplo aí também o Rodriguinho, né, que vem ganhando muito espaço com o Hernan Crespo, né? Desde a chegada do Crespo, o Rodriguinho vem entrando nas partidas, quase fez um golaço contra a equipe do Fluminense, pode aparecer na equipe titular assim também, como o Mike ali na lateral direita, evitando, né, um desgaste do Cédric, rapaziada, fechou? Deixa aí nos comentários sua opinião, como é que tá a expectativa para esse jogo de quinta-feira. Até lá nós falaremos muita coisa sobre esse grande jogo, sobre essa grande decisão pela Copa do Brasil. Galera, uma informaçãozinha rápida, né, mas muito importante, né? O Flamengo contratou o lateral direito, o Emerson Royal, isso aí todo mundo acompanhou, né? Tá na mídia, o jogador já foi anunciado, já foi até apresentado para a torcida no último jogo do Flamengo no Maracanã. Mas o que pouca gente sabe é que o Emerson Royal é cria de Cotia, né? E o São Paulo tem porcentagem nessa compra, né? O São Paulo vai embolsar aí cerca de R$500 mil, né? O jogador que foi contratado do Milan, né? Estava no Milan, veio agora para a equipe flamenguista. São Paulo tinha 1%, né? Pela porcentagem ali do clube formador e fica com cerca de R$500 mil aí desta transação do Milan para o Flamengo, do lateral direito Emerson Royal. Fechou, rapaziada? Então, só para a gente esclarecer aí e para a gente complementar uma informação que a gente falou ontem. Dinheiro sempre está entrando nos cofres do São Paulo, né? Jogadores vendidos, naming rights de centro de treinamento, naming rights de estádio, público totalmente cheio em todos os jogos do São Paulo, né? 30, 40, 50, 60 mil pessoas, não tem que pagar estádio. Então, São Paulo aí entrando dinheiro toda hora, não consegue contratar ninguém. O Atlético Mineiro devendo os jogadores que já tem e fechando outras contratações. O Corinthians devendo na casa do bilhão e fechando contratações. Os clubes aí totalmente endividados, em crise política, crise financeira, tudo, e consegue contratar, enquanto São Paulo não consegue pagar R$2 numa nova contratação, né, rapaziada? Então, fazer o quê, né? Até o Emerson Royal, que não tinha nada a ver, o cara foi do Milan pro Flamengo, São Paulo ganhou dinheiro, mas não consegue realmente. Tá acontecendo alguma coisa muito grave aí dentro do tricolor paulista. A única coisa que vai nos explicar essa situação, porque os caras falam, ó, fique tranquilo, a gente vai dar uma respirada nesses próximos anos, vamos passar por um momento difícil, vamos economizar, não sei o que, para daqui uns anos a gente voar, igual fez Palmeiras, igual fez Flamengo. Aí a gente passa pelos mesmos momentos e a situação piora. A dívida que foi de 400 para 600, foi de 600 para 700, de 700 para 900, de 900 para 1 bilhão. Então como que você, passando por todo esse aperto, sufoco, economizando, ganhando dinheiro, passando aí momento apertado que não contrata ninguém, você consegue piorar ainda as dívidas e piorar muito? Não dá para entender realmente o que acontece com a nossa equipe, tá bom? Deixa aí nos comentários sua opinião. Galera, foi oferecido também um jogador ao tricolor paulista, mas o jogador a princípio foi descartado, tá bom? Ele foi oferecido ao São Paulo e ao Grêmio. É um jogador inglês de 29 anos que já teve um valor de mercado de 100 milhões de euros. Você, antes de eu dizer, arrisca quem é, jogador que na época no Tottenham jogava demais, era um dos melhores meio-campistas do mundo, né? Tinha surgido lá no próprio futebol inglês, foi para o Tottenham, era um dos principais jogadores assim da seleção do futebol inglês. Depois passou por muitos momentos complicados, principalmente extra-campo, chegou a ficar 2 anos sem jogar, teve passagem recente pelo Everton, pelo Besiktas, expôs, né, nas suas redes sociais os problemas que vinha passando por depressão e tudo mais. Atualmente está no combo da Itália desde o início da temporada e tem contrato até o meio do ano que vem, mas o jogador também não se encontrou lá no futebol italiano e foi oferecido ao Grêmio e ao São Paulo, né? Estamos falando do Dele Alli, jogador que tem 29 anos de idade, mas como eu falei, é um jogador que não, nos últimos anos, não vem atuando muito
pouquíssimas partidas, ficou muito tempo fora, problemas extracampo, não conseguiu, né, chegar ao nível que todo mundo imaginava, né? O Dele Alli, pelo que ele começou a sua carreira, todo mundo falava, vai ser um dos melhores meio-campistas dessa década. O cara absurdo, alto, forte, rápido, finalizador, armador, o cara tinha todas as principais características que o meio-campista buscava, e ele encontrava em só um jogador, mas não conseguiu aí desempenhar o seu futebol durante tantos anos, né, rapaziada? Foram ali poucas temporadas jogando no auge, e agora, como eu falei, está no Como, time da primeira divisão da Itália, que conta com grandes jogadores mundialmente conhecidos, né? O Sérgio Roberto, Álvaro Morata, nomes como, por exemplo, Varane, passaram recentemente por lá, né? Os jogadores assim famosos que passaram pela equipe nos últimos anos, e o Dele Alli é um desses que foi oferecido a essas duas equipes do futebol brasileiro. A princípio, nem São Paulo nem Grêmio deve avançar aí, então São Paulo que ainda busca, né, um meio-campista, justamente a posição que joga o Dele Alli, mas é uma incógnita muito grande você fechar essa contratação, né? Um jogador de 29 anos, você pode falar, ainda tem alguma lenha para queimar, pode jogar ali até uns 30 e pouco, mas já faz muito tempo que o Dele Alli não está aí nesse mesmo alto nível que a gente imaginava que fosse ter, né, rapaziada? Então, é uma incógnita muito grande a carreira do Dele Alli. Pode ser que ele continue jogando durante muito tempo, pode ser que ele não jogue mais, né? Então é uma incógnita muito grande você arriscar. Então o São Paulo acabou não se interessando tanto aí na possibilidade. O Grêmio, a princípio, também não se interessou tanto. Então, vamos aguardar aí. Mas São Paulo segue de olho, né? São Paulo segue de olho nessa posição e nessa possibilidade, né, de trazer um jogador pós-lesão do Oscar. Nos últimos jogos, jogou meio que improvisado ali um Alisson, um Marcos Antônio, até um Bobadilla, né? Os três jogadores que são volantes de origem, circulando bastante para um deles fazer essa função um pouquinho mais avançada, né? O Marcos Antônio, nos últimos 2 jogos, deu 2 assistências importantíssimas, né? Uma para o Luciano contra o Juventude, outra para o Ferreira, né, contra a equipe do Fluminense. Então, mas a gente sabe que não é um jogador da função, vai chegar um momento que ele não vai conseguir desempenhar o que o jogador da função desempenha, a torcida vai criticar, o São Paulo não vai ganhar todos os jogos da temporada, então para mim precisa de um jogador da função, mesmo não jogando bem às vezes, não sei o que, tem que ter um jogador da função para disputar ali posição com os caras que não tá jogando absolutamente nada, chegou e até agora só enganou, né? Só recebeu o salário, mas jogar que é bom, até agora não apresentou nada. Então precisa sim de um jogador para essa função, para este momento do Oscar lesionado, para quando o Oscar retornar, para os dois disputarem posição, porque precisa ter uma sombra ali até para uma disputa ser boa para os dois, né? O cara tá ali, eu vou ter que correr mais que ele, vou ter que jogar mais que ele quando tiver oportunidade, vou ter que mostrar mais, vou ter que lutar mais. Então, é boa sempre sim essa disputa, né, rapaziada? Quando tem jogadores da mesma posição, obviamente, como ele sempre fala, né, uma disputa saudável, pensando no São Paulo Futebol Clube, mas é um nível que tem que ter alto, né? A gente vê o Flamengo, por exemplo, vamos citar a lateral esquerda do Flamengo, Ayrton Lucas, Vinha e também o Alexandro, 3 jogadores nível do mais top possível. Aí você pega o ataque dos caras, tem 10 jogadores de mais alto nível. Então os caras, mano, vão dar vida em todo jogo, vão dar vida em todo treino. Então São Paulo, não comparando com a situação financeira do Flamengo, até porque estamos muito distantes, né? Quando que hoje a gente vai imaginar o São Paulo pagando 25 milhões de euros em um jogador igual o Flamengo acabou de pagar no Samulino, né? Então estamos hoje muito distantes dessa realidade, né? Mas eu sempre acho que nós temos que ter pelo menos 2 jogadores por posição, pelo que a gente falou no começo do vídeo, pelo que o próprio Crespo falou. Os jogadores não vão jogar todos os jogos. Tem problemas, tem lesão, tem possibilidade de evitar o desgaste, então às vezes eles são poupados, tem um rodízio no elenco, então tem muita coisa. Por isso que não pode um jogador sair e o que entra ser totalmente diferente da qualidade que esse cara tem. É difícil a gente manter o mesmo nível quando um jogador entra e sai? É muito difícil, a gente sabe disso, a gente acompanha o futebol não só no Tricolor Paulista. Mas se existir a possibilidade hoje de chegar um meia e o São Paulo tá de olho, eu acho que essa possibilidade tem que ser sim abraçada. Não tô falando do Dele Alli, que a gente falou agora há pouco, né? É um jogador que, como eu falei, é uma incógnita muito grande, o próprio futuro dele, seja no futebol aí na equipe do Como ou em alguma outra equipe, né? Então, eu acho que tem outros jogadores que a gente pode investir de uma maneira um pouquinho mais vantajosa neste momento, apesar de ter visto, né, o Dele Alli surgindo no futebol e ter sido um dos grandes jogadores, né, desses últimos anos. Mas, infelizmente, a carreira dele tomou um outro rumo do que era esperado. Mas a gente precisa sim de um jogador para essa função. São Paulo está de olho, obviamente, pensando na parte financeira, né? São Paulo é igual o pai do Cris, lembra do Júlio, né? Quando eu não compro nada, a economia é maior, o desconto é maior. São Paulo está adotando essa ideia, né? Está adotando aí essa filosofia
filosofia de não comprar nada e o desconto ser maior. Mas aí você economiza e você piora a dívida. Então é isso que eu não entendo, rapaziada. É isso que eu não entendo, né? Mas faz parte. Amanhã a gente vai trazer mais vídeos. Provavelmente hoje às 18 a gente pode trazer um vídeo novo também para vocês ficarem sempre 100% atualizados, tá bom? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de dar uma moral pra gente deixando o like e os comentários sobre todos esses assuntos que a gente falou com as suas opiniões. Fechado? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!